Louvado seja Deus que durante todos esses anos Ele tem abençoado muito o meu ministério junto com a minha esposa. Não poderia fazer nada sem a graça de Deus e também o auxílio da auxiliadora idônea que eu tenho. Então, louvado seja Deus por essas duas coisas. Hoje à noite eu quero tratar os primeiros 18 versículos de João, capítulo 1. E neste evangelho, o que nós vamos ver é três coisas. Nós vamos ver que Jesus, ou a palavra, ou o prometido, é Deus, o Messias. A segunda coisa que nós vamos ver é que Ele veio em carne e habitou entre nós. E a terceira coisa que nós vamos ver é que Ele veio para nos salvar dos nossos pecados. Os outros evangelhos começam diferente do que João. Mateus e Lucas começam com a história do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O livro de Marcos começa com o batismo de Jesus. Mas João, bem diferente. João começa com Jesus antes da criação deste mundo. E assim nós podemos ver que o ensino que João quer deixar com o seu povo, e ele fala isso várias vezes, é acerca da palavra que veio na plenitude do tempo, nascido da mulher, para morrer e ressuscitar para nos salvar. Então, eu gostaria de dar um esboço bem simples destes versículos. Então, nós podemos ver no lado esquerdo a descrição do livro de João e no lado direito os capítulos. Os primeiros 18 versículos é o prólogo da história, é uma introdução para preparar, para entender o restante do livro. Depois nós temos o livro de sinais, no restante de capítulo 1, até terminando o capítulo 12. Nós temos o livro da glória, capítulos 13 a 20, e por fim, a conclusão dele em capítulo 21. O prólogo é o seguinte: nesses 18 versículos, Jesus está sendo declarado o Filho de Deus. O ênfase do livro de João é para nós entendermos que este que vem fazendo milagres, este é o Messias, o prometido, ungido, aquele que há de redimir o seu povo. Então, o ênfase de João nesta parte é simplesmente que ele declara que Jesus é Deus. Então nós podemos ver, e aqui eu voltei para a atualizada porque usa a palavra. Então no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Amados, nesta nós temos que entender que ele estava no princípio com Deus. A Bíblia não argumenta, a Bíblia não tenta a insistir, a Bíblia não tenta a lhe convencer. É como Gênesis 1:1. No princípio, Deus. No princípio, Deus criou o mundo. Não tem capítulos e capítulos tentando nos convencer. É uma declaração simples.
Jesus é Deus. E o que João está fazendo no seu evangelho é nos convencendo, no sentido de declarando: Jesus é Deus, você pode crer nele. Isto é o intuito. E para dizer assim, diz que ele estava com Deus e ele era Deus, estava no princípio. Então essa parte é muito importante. E a segunda parte que ele fala é que foi Jesus que criou as coisas. Na realidade, quando nós estudamos Cristologia, nós aprendemos que Jesus estava envolvido na criação, quanto o Espírito Santo, quanto Deus o Pai. Os três estavam envolvidos. Mas veja, eu quero destacar alguns versículos. Hebreus 1 e 2. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então nós temos a declaração do autor do livro de Hebreus. Este Filho de Deus é o Criador, a quem fez o universo. Atos 4 e 15. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Este é Jesus Cristo, a quem os apóstolos estavam apresentando. Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Tu, Senhor, e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Amados, isso refere a Jesus Cristo. Quem poderia abrir o livro? Quem poderia quebrar os 7 selos? Quem era digno? Era Jesus Cristo. E assim, Ele criou todas as coisas. Versículo 4, nós lemos: nele estava a vida. Amados, quero dizer que em Jesus Cristo não há condenação. Nós somos mortos ao pecado. Nós somos vivos para Deus. Nós temos vida eterna. Todas essas são expressões do Evangelho de João que nós temos em Cristo Jesus. Em Cristo somos um só corpo, santificado, temos a graça de Deus, esperança, somos vivificados, somos uma nova criação. Amados, em Cristo somos reconciliados, justificados, libertos, vamos dizer, com fé. Todas as bênçãos espirituais, a obra de Deus, estar perto de Deus, todas essas são coisas dentro do Evangelho de São João que nos demonstra que Jesus é a vida, que nós temos vida porque nós temos Ele. João 5 e 24, nós já passamos da morte para a vida. E nós temos a vida, não temos condenação quando nós estamos em Cristo Jesus. Os versículos seguintes introduz o João Batista. O povo pensou que João Batista era o Messias vindo, e ele tinha que falar claramente: eu não sou o Cristo. Cristo era a palavra grega para Messias do Antigo Testamento, que quer dizer o ungido de Deus que salvará o seu povo. Ele afirmou: eu não sou Elias, eu não sou o profeta. Mas era isso que o povo estava procurando. E quando eles viram Jesus vindo, eles viram Jesus comendo com
desprezados, e eles desprezaram Jesus, não podiam entender como é que este homem que bebe com os beberrões, esse é o Messias, aquele que veio para nos salvar, e eles ficaram escandalizados. Mas João falou várias vezes no seu evangelho: eu não sou ele, mas ele está vindo. Então nós falamos um pouco do prólogo, e agora nós vamos ver o livro de sinais, o restante de capítulo 1 até incluindo capítulo 12. É interessante, no evangelho de João, não fala de milagres, que Jesus fez milagres. Jesus fez sinais, e esses sinais tinham um propósito. O livro, como nós falamos, usando a palavra sinais, e foram 7 ao total que ele fez. O último é exclusiva do Evangelho de João, quando ele ressuscitou Lázaro. Essa nós não temos nos outros, mas foram sinais para comprovar que Jesus é Deus, que ele veio de Deus, que ele ia morrer para salvar o povo. Então João prova no livro de sinais que Jesus é o Filho de Deus através do ministério de Jesus. O livro da glória. Essa parte de 13 a 20, Jesus está falando praticamente só com seus discípulos, afirmando para eles, como ele diz em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí ele fala com seus discípulos, encoraja seus discípulos, ora por seus discípulos. E assim, nesta parte, ele está intimamente com os seus discípulos. E quando ele passa para o julgamento, a crucificação e a ressurreição, o livro demonstra a glória de Deus em Jesus Cristo. Então, nesta terceira parte, o livro da glória, João prova para o povo, para os discípulos, para todos os que iam crer, que Jesus é o Filho de Deus através da sua morte e a sua ressurreição. Amados, o livro do Evangelho de João é bem diferente do que os outros evangelhos. Os outros demonstram o ministério público de Jesus, fala de multidão, mas o Evangelho de João focaliza nas conversas que ele teve, como ele tinha com Nicodemos à noite, como ele tinha com a mulher samaritana, com Natanael e outras pessoas. Na realidade, são 27 conversas pessoais que Jesus tinha com individuais no Evangelho de João. Olha, no livro nós temos diversos versículos, eu poderia escolher, eu escolhi versículos 30 e 31. João está apresentando Jesus como Filho de Deus, para que eles pudessem crer em Jesus. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados no Evangelho de João. Mas estes foram escritos para que vocês creem que Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Cristo, e assim crendo tenham vida em seu nome. Isto é o resumo, amados. Eu não sei
o que vocês fazem na sua própria vida. Eu espero que ninguém aqui é um domingueiro. Sabe o que é um domingueiro? Sabe? Tá bom. Alguém que é religioso só no domingo nos cultos. Em casa, essa pessoa é crente. Às vezes nós usamos um outro termo um pouco menos graça. Nós falamos aqueles crentes que esquentam os bancos, que não servem para outras coisas. Mas eu espero que o Evangelho de João nos anima e nos dá esperança para que nós podemos crer e que nós podemos compartilhar essas boas novas para outras pessoas. A ideia de ler o Evangelho de João é para crer que Jesus é o Filho de Deus e assim ter vida eterna em Cristo Jesus. Então nós já falamos do prólogo e o livro de sinais, livro da glória. A conclusão que nós temos aqui, epílogo, é o último capítulo. E nesta, João declara que Jesus é o Filho de Deus e por isso nós podemos crer nele. Nós temos a esperança porque ele é Deus. Se não fosse isso, a nossa vida ia ser um perco de tempo. Mas graças a Deus, nós temos Jesus e ele é Deus. João revela 3 coisas importantes no seu evangelho. Primeiro, como eu falei no início, ele é o Filho de Deus. Segundo, ele é a palavra encarnada. E terceiro, ele é o Salvador pessoal. Vamos olhar rapidamente os primeiros 18 versículos. Primeiro nós vamos entender acerca da divindade de Jesus. Isso é o primeiro ponto principal nesta passagem. Então nós temos, como nós já vimos, que ele estava no princípio, e ele estava com Deus, e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Com esta expressão, ele demonstra para nós que o Jesus que o mundo estava olhando é Deus, vindo em carne. João faz 3 comentários acerca dos ouvintes. Ele diz que primeiro, Cristo traz pessoas para a verdade. Você chega a um ponto a crer ou rejeitar. Não tem meio termo. Não existe em cima do muro. Não existe quase salvo. Graças a Deus, eu estou quase salvo. Eu vou para o céu, será? Eu estou quase salvo. Existe isso? Não, de forma alguma. Eu sou salvo ou eu não sou salvo? Eu vou para o céu ou eu não vou para o céu? E isso não depende de mim no sentido de eu fazer obras de qualquer forma. Mas isso depende da graça de Deus. E se eu creio nele, eu sou salvo. É tão simples, irmãos. Sim, existem obras, mas obras são como galardão. Como eu falei no início, eu dou graças a Deus por este galardão que eu tenho aqui com os irmãos. Louvado seja Deus por isso. Eu espero que você vai para o céu com tesouro também. Será que você vai levar alguém para o céu e quando você vê os livros abertos e seu nome escrito no livro de Deus, aí você vai ter prazer de saber que você tem uma recompensa? Ou será que vai ser como em 1 Coríntios capítulo 3, que o seu galardão é madeira, feno, palha e será queimado e você entrará no céu só
pelo fato que você foi salvo, sem recompensa nenhuma. É assombroso a pensar assim. Então, João fala para nós que, em geral, o mundo rejeitará a Cristo Jesus. Eles não vão aceitar Jesus. E outra é que os judeus, especificamente, em geral,